Prosperidade é uma escolha. É você escolher superar seus medos, escolher fazer algumas ações diárias para transformar a sua vida, escolher transformar os seus fracassos em lições valiosas. Continuando nossa série desta semana, Não Fuja da Luta, vamos aprender com a sabedoria contida nos provérbios e entender como aplicá-las em nossas vidas. Vamos descobrir o poder da ação e, acima de tudo, vamos entender como a dependência e a orientação divina são fundamentais para a nossa jornada rumo à vitória. Mas se você não me conhece, eu sou o João Edson e você está em mais um Provérbios na Prática. Para superar seus medos, ter ações diárias que podem transformar a sua vida e aprender como transformar seus fracassos em lições valiosas, é necessário entender com profundidade alguns princípios de sabedoria. O nosso provérbio de hoje é o 14:23, que nos diz assim: em todo trabalho há proveito, mas ficar só em palavras leva à pobreza. É uma poderosa declaração sobre a importância da ação e os perigos da procrastinação. A primeira parte do Provérbios diz: em todo trabalho há proveito. Destaca a importância da ação, independentemente do que estamos fazendo. Se estivermos empenhados e trabalhando duro, há um benefício a ser obtido. Pode ser a aquisição de uma nova habilidade, a construção de algo valioso, fazer uma tarefa simples ou simplesmente a satisfação de um trabalho bem feito. O trabalho não é apenas um meio de ganhar a vida, mas também uma forma de adquirir experiência, conhecimento e sabedoria, e nos auxilia a criar uma visão correta da vida. A segunda parte do Provérbios destaca: ficar só em palavras leva à pobreza. Alerta sobre os perigos da inação. As palavras, quando não acompanhadas de ação, são vazias, sem sentido. Planos, sonhos, ideias são importantes, mas sem ação, eles permanecem no reino do potencial não realizado. As pessoas que passam o tempo apenas falando sobre o que pretendem fazer, mas nunca agem, correm o risco de empobrecer. Em um sentido mais amplo, empobrecer em experiências, em oportunidades, em crescimento pessoal, empobrecer emocional e espiritualmente. Por isso, muitas pessoas não veem resultados. A ação é muito mais difícil do que a discussão. Falar sobre um plano é fácil e não requer esforço nenhum, nem compromisso. Agora, colocar um plano em prática, por outro lado, exige trabalho duro, persistência, coragem. Muitas pessoas hesitam em agir por medo do fracasso, da crítica ou medo do desconhecido. Agora, a pessoa que escreveu este provérbio tinha autoridade para fazer. A grande maioria dos provérbios foram escritos por Salomão, que foi um rei de Israel e é conhecido como o homem mais sábio que já existiu. Salomão teve uma vasta experiência de vida, desde a governança de um reino até a construção de um templo. Ele enfrentou inúmeros desafios, tomou inúmeras decisões e cada uma delas exigindo ação e não apenas palavras. Por isso ele sabia em primeira mão que o sucesso e o progresso só podem ser alcançados através do trabalho duro e da ação, não apenas de conversa. Mas João, como isso vai transformar meus medos, a minha vida e me colocar em um caminho de vitória? Primeiro passo é enfrentar esses seus medos aí. Não avança porque fica o tempo todo com medo de agir de forma certa. Faz as coisas meio por impulso, depois fecha os olhos para não ver o que está acontecendo. Perca o medo de encarar a vida como ela é. Em Provérbios 3, 25 e 26, Salomão nos aconselha: não temas o pavor repentino, nem a investida dos perversos quando vier, porque o Senhor será a tua esperança, guardará os teus pés de serem capturados. Isso significa que não devemos deixar que o medo nos paralise, mas sim encontrar força e coragem em nossa fé e determinação. Tem muitas pessoas que não prosperam porque têm medo de tudo. Só pensa no pior, acha que nunca vai dar certo, acreditam que não tem capacidade de fazer e de crescer. Enfrente seus medos. É de extrema importância em nossa jornada de crescimento e superação. O provérbio nos ensina que o medo é uma reação natural diante do desconhecido, diante dos problemas, mas não deve nos impedir de agir. De acordo com o provérbio, existem ações práticas para enfrentar seus medos. E o primeiro passo para enfrentar seus medos é identificá-los. Seja o medo de fracassar, o medo de ser julgado ou de enfrentar uma nova situação, reconheça-o. Entenda que o medo é uma reação natural e não algo a ser evitado ou ignorado.
Quando você reconhece seus medos, entende o que está te segurando e fica mais fácil de vencê-los. Quando você reconhece seu medo, pode tratá-lo, como por exemplo o medo de ser julgado pelos outros. Este é um medo que pode ser vencido com perguntas sábias, como por exemplo: o que você faz? Desagrada a Deus? Vai contra seus princípios e valores? Prejudica a sua família? Então, se não desagrada a Deus, não vai contra os seus princípios e valores, e é para o bem da sua família, vá em frente. Deixe as pessoas pensarem o que quiserem. O que o outro pensa a seu respeito é problema do outro e não seu. Sua preocupação deve ser o que Deus pensa a seu respeito, a respeito das suas atitudes. Depois, para vencer seus medos, busque força em sua fé e confiança. De acordo com o provérbio, devemos encontrar conforto, força, na esperança que vem do Senhor. Nossa fé pode nos dar coragem, a coragem necessária para enfrentar e superar os nossos medos. Além disso, confie em suas habilidades e na sua determinação para superar os obstáculos. Suas habilidades são um presente de Deus, dons que Deus nos dotou, e você precisa confiar de que é capaz. Afinal, se o próprio Criador te concedeu talentos, é para que eles sejam usados. Acredite nisso e encare seus medos de frente. Um exemplo bíblico que ilustra essa lição é a história de Davi e Golias. Davi, um jovem pastor, enfrentou um gigante Golias com nada mais que uma funda e algumas pedras. Mesmo em frente ao medo e à dúvida, Davi confiou em Deus e em suas próprias habilidades. Ele não fugiu da luta, mas enfrentou de cabeça erguida. O resultado foi vitória inesperada e a demonstração do poder da fé e da coragem. Este exemplo nos leva de volta ao nosso tema central da semana: não fuja da luta. Cada um de nós enfrenta os próprios Golias, os gigantes que aparecem em nossa vida, que querem nos impedir de prosperar. Pode ser o medo de falar em público, o desafio de começar um novo negócio, a dificuldade de aprender uma nova habilidade. Mas assim como Davi, não devemos fugir das lutas. Ao contrário, devemos enfrentá-las, confiando em nossa fé e em nossa capacidade de superar. Não importa quão grande seja o desafio, é possível vencer, se tivermos a coragem de enfrentá-lo. O segundo ponto para vencer suas lutas é ter ações diárias. Isso é uma parte fundamental do nosso progresso e realização. Provérbios 10:4 nos ensina dizendo: a mão dos diligentes enriquece. Isso significa que a diligência e a ação consistente nos trarão benefícios ao longo do tempo. E existem duas ações práticas para implementar a ação diária em sua vida, de acordo com o provérbio. Estabeleça metas claras. Eu disse isso no primeiro vídeo da semana. Se você não viu, vai lá, assiste. É muito importante. Ter metas claras e definidas é essencial para ações diárias. Essas metas podem ser grandes ou pequenas, mas devem ser específicas e mensuráveis, que você possa medir onde chegou e o que faltou. Saber o que você quer alcançar fornece um senso de direção e propósito e te ajuda a não perder tempo, seu foco, seu objetivo. Pessoas que não fazem isso veem os dias passando e não entram na rota da prosperidade. Então faça algo todos os dias, não importa quão pequena seja a ação, faça algo que te aproxime das suas metas todos os dias. Pode ser tão simples quanto ler um capítulo de um livro, escrever algumas linhas em um relatório ou passar 10 minutos aprendendo alguma coisa nova. Um exemplo bíblico que ilustra o poder da ação diária é a história de Noé. Quando Deus instruiu Noé a construir a arca, ele não poderia ter concluído essa enorme tarefa de uma vez só. Ele levou muito tempo, mas teve paciência e ações diárias. Noé trabalhou todos os dias, pouco a pouco, até que a arca estivesse concluída. E no final, sua diligência salvou ele e toda a sua família do grande dilúvio. Se você relacionar essa história com o nosso tema central da semana, não fuja da luta, a construção da Arca de Noé foi sem dúvida uma luta. No entanto, Noé não se intimidou. Ele não desistiu quando a tarefa parecia esmagadora. Ele continuou a trabalhar todos os dias, dando um passo de cada vez até que a arca estivesse pronta. Da mesma forma, cada pequena ação que tomamos nos aproxima dos nossos objetivos.
Portanto, independentemente do tamanho da tarefa ou o desafio que enfrentamos, não devemos fugir. Em vez disso, devemos abraçar a luta e agir diariamente e confiar que nosso trabalho árduo nos levará ao sucesso. Em terceiro ponto, para você vencer suas lutas e transformar sua vida, você precisa transformar seus fracassos em lições. Erros, fracassos, contratempos não são o fim, mas sim oportunidades de aprendizado. Para ilustrar esse ponto, nos referimos ao Provérbios de Salomão 24:16, porque o justo cai 7 vezes e se levantará. Não é a primeira vez que eu falo desse provérbio, mas o meu objetivo é que isso fique marcado em sua mente, para que à medida que as coisas não derem certo, você consiga olhar como aprendizado e experiência. E isso te faz buscar ser melhor da próxima vez. Esse provérbio nos ensina que é natural cometer erros e enfrentar falhas, mas o que realmente importa é como reagimos a esses contratempos. Aqui estão 2 ações práticas para aprender com os fracassos de acordo com Provérbios. Aceite falhas como parte do processo. O primeiro passo para aprender com os fracassos é aceitá-los como parte do processo de aprendizado e crescimento. Entenda que ninguém é perfeito e que cometer erros é uma parte normal da vida. Depois, reflexão e ajuste. Quando enfrentar um fracasso, reserve um tempo para refletir sobre o que aconteceu, o que deu errado, o que você poderia ter feito de diferente. Use essa reflexão como um feedback valioso e ajuste seu plano ou a ação de acordo com os ensinamentos que aprendeu com o erro. Um exemplo bíblico que ilustra aprender com os fracassos é a história de Pedro, que negou Jesus. Apesar da sua forte fé, Pedro negou conhecer Jesus por 3 vezes. No entanto, ele não se deixou abater pelo seu fracasso. Ele se arrependeu, aprendeu com o erro e se tornou um dos líderes mais influentes da igreja primitiva. Este exemplo nos leva de volta ao nosso tema central: não fuja da luta. A negação de Pedro foi uma luta interna intensa, o medo e a fé. Apesar do seu fracasso inicial, Pedro não fugiu da luta. Ele enfrentou suas falhas e aprendeu com elas e saiu mais forte. Assim devemos nos lembrar de que, independentemente dos nossos fracassos que encontramos ao longo das nossas vidas, não devemos fugir. Em vez disso, devemos aprender com eles, adaptar-nos e continuar a lutar. Pois é através dessas lutas, desses aprendizados, que encontramos o nosso caminho para o sucesso. A vida é uma jornada repleta de desafios e lutas, mas também de oportunidades para crescimento, aprendizado e conquistas. Em cada passo dessa jornada, é fundamental lembrar que dependemos do auxílio e orientação divinos. Não importa quão grandes ou assustadores sejam os obstáculos que enfrentamos, lembre-se de que cada luta é uma chance de se tornar uma versão melhor, mais forte de si mesmo, sempre com a graça de Deus ao seu lado. Enfrente seus medos, não importa quão assustadores eles possam parecer. Lembre-se de que o medo é apenas um sinal de que você está se desafiando e saindo da sua zona de conforto. Assim como Davi enfrentou Golias, com a ajuda de Deus, você também tem a força e a coragem para enfrentar e superar os seus próprios gigantes. Adote a prática da ação diária. Não importa quão pequeno seja o passo, cada ação que você toma é um progresso. Assim como Noé construiu a arca um dia de cada vez, com a orientação de Deus, você também pode construir seus sonhos um dia de cada vez com o auxílio do Senhor. E por último, mas não menos importante, aprenda com seus fracassos. Cada contrariedade e erro é uma oportunidade de crescer e aprender. Assim como Pedro se tornou um líder influente depois de negar Jesus, com a graça e o perdão de Deus, você e eu também podemos nos erguer mais forte e mais sábios depois dos nossos fracassos. Portanto, não importa o que aconteça, não fuja da luta, enfrente-a com coragem, resiliência e determinação. Em cada passo dessa luta, lembre-se de que você não está sozinho. Deus está com você, oferecendo a você força, sabedoria, orientação e proteção. Pois é através da luta que encontramos nosso verdadeiro potencial e conquistamos nossos sonhos. Lembre-se sempre, você é mais forte do que pensa e com a ajuda de Deus é capaz de muito mais do que você imagina.
que você tenha muita paz, saúde, prosperidade e sabedoria. Um grande abraço, até amanhã com mais um Provérbios na Prática, se Deus assim permitir.